povo ir para celebrar uma festa no deserto? Bom, por quê? Porque era, né, então, uma guerra entre o Deus de Israel e o Deus do Egito, né? Ou seja, Faraó era a encarnação de Ra. Isso era o que eles acreditavam, né? Que Faraó era a encarnação de Ra, o Deus Sol. Isso era algo hereditário, eles acreditavam, né? E passava então de pai para filho. Então esta agora seria a guerra entre o Deus de Israel e o Deus do Egito. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Bom, aqui nós vimos, né, no hebraico Teben, né, para você anotar aí no seu caderno. Então, no hebraico Teben, né, são hastes de palha, eram hastes de palhas, né, usadas como forragem. Era um certo debulho, um certo restolho, né, que sobrava. Então, os tijolos no Egito, eles eram feitos desses restos de palha, né? E eles tinham cerca de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura e 17 centímetros de espessura. A outra tarefa, então, agora era percorrer pelo campo e colher os restolhos que substituiriam as palhas que haviam sido anteriormente mantidas em grandes terrenos. Ou seja, o faraó, quando eles vão lá e falam com o faraó fica muito irado, né? E ele diz: se esse povo tem tempo aí de adorar o Senhor, então não dão mais a palha para eles. Deixa que eles mesmos peguem a palha, né? Para que eles façam os tijolos, e eles vão ter que cumprir a mesma quantidade, né? Então o faraó já fez isso para que eles se voltassem contra Moisés e os fez trabalhar ainda mais. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo, então, espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Bom, esses oficiais hebreus que supervisionavam, né, e foram açoitados, eles normalmente eram aqueles que lideravam ali certo grupo, né, dos hebreus. Cada um tinha um oficial hebreu, assim chamado, e ele supervisionava o povo, né, a uma quantidade do povo. Então eles eram açoitados, né. Normalmente, o castigo aplicado no Egito exigia que a pessoa se deitasse de barriga para baixo, com as pernas e os pés para cima, onde então ali o carrasco dava vários golpes na sola do pé, né? Era um castigo diferenciado, era algo muito terrível, porque isso tornava quase impossível a pessoa andar durante semanas, né? Ou dependendo do tanto de chicotada e do tanto, né, que fosse os golpes dados, muitos deles nunca mais voltavam a andar. Então era algo muito cruel mesmo esse castigo aplicado pelos egípcios.
Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Bom, aqui, né, os próprios oficiais hebreus foram então falar com o faraó, para que, né, depois de alguns dias isso não voltasse a acontecer, porque eles estavam sendo açoitados ali, né, pagando por algo que eles não tinham como fazer. Porque antes os oficiais, eles davam a palha, né? Os oficiais egípcios davam a palha para que se fizessem os tijolos. Mas agora, nem isso eles não faziam. Então era impossível manter a mesma quantidade de tijolo, sendo que agora eles teriam que primeiro ir buscar a palha. Então esses oficiais foram falar com o faraó e o faraó não cedeu, né? Ele respondeu, vocês estão tendo tempo? Vocês querem ir lá adorar o Deus de vocês, então por que não podem juntar a palha? Muita crueldade mesmo, né? Então o povo foi falar com Moisés, né? Foi reclamar lá com Moisés o porquê Moisés tinha feito isso. E Moisés então vai conversar com Deus e pergunta a Deus, né? E nós encerramos esse capítulo vendo Moisés conversando, né? Orando ao Senhor e perguntando. Bom, a resposta disso estará no próximo capítulo. E não perca, no próximo capítulo nós vamos ver quais são os nomes de Deus. Você sabe o nome de Deus? Se você não sabe, espero você no próximo capítulo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Uma abelha agora. É bzizi, não é? Corta essa parte, Lana. O cat noir, só falta dizer que é o cat noir. De novo erro, Lana. Corta essa parte novamente. 1, 2, 3.